Muito mais que uma arte marcial, o jiu-jitsu é uma cultura de movimento, respeito e disciplina. Ele educa o corpo e a mente e pode transformar vidas. Em meio ao rigor e à honra do Japão feudal, surgiu uma arte silenciosa, precisa e letal. Era o jiu-jitsu, a técnica suave. Utilizando alavancas, quedas e imobilizações, o jiu-jitsu permitia que o mais fraco vencesse o mais forte, não pela força bruta, mas pela estratégia. O objetivo do jiu-jitsu naquela época era a sobrevivência no campo de batalha, quando estavam desarmados ou em combate corpo a corpo. Com o passar dos séculos, essa arte marcial se espalhou pelo mundo, e em solo brasileiro encontrou um novo lar e uma nova forma. Boa noite, meu nome é Nicolas, sou faixa roxa de jiu-jitsu, treino há 10 anos aproximadamente. A principal diferença que eu vejo para quando o jiu-jitsu veio aqui para o Brasil, lá nos primórdios com a família Gracie, quando eles trouxeram a arte marcial aqui para o Brasil, não foi nem se de movimentos ou coisas do tipo, foi mais no que o esporte representa hoje em dia, como a promoção de saúde, bem-estar, e traz um lazer, uma terapia em si para as pessoas, trabalha muito a autoestima do que o movimento em si. Antigamente era mais visto como simplesmente aquela arte marcial pura, aquela disciplina pura, como se fosse mais uma coisa muito rigorosa, militar. Não que hoje em dia não aconteça isso, né? A disciplina é uma das coisas que é mais pregada dentro do tatame, mas em si, o que o esporte representa para as pessoas hoje em dia, as pessoas procuram para uma autodefesa, procuram para se sentir melhores para outras, sua aparência, e também praticar algo, né? E quando você pratica, você melhora tanto como pessoa, esse significado mudou. Você não pratica simplesmente por ser uma arte marcial, sim para você melhorar como ser humano também. Boa noite, gente, tudo bem? Sou aluno da Uninove. A gente está prestigiando uma aula de jiu-jitsu com o objetivo de observar a cultura do movimento. E eu estou aqui com o Leonardo. E, Leonardo, é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. O porquê você iniciou no jiu-jitsu? Porque eu só fazia futebol, aí eu procurei mais um esporte para fazer e também fazer com meu pai. Aí ele preferiu colocar eu no jiu-jitsu para mim fazer junto com ele. E também para ter uma autodefesa. Sim. E o que mudou na sua vida depois que você iniciou no jiu-jitsu? Muitas coisas, tipo como disciplina, comportamento dentro de casa, na escola, e também autoconfiança, que é bom, né? Que às vezes quando um moleque folgado vem mexer, aí você já tem a autoconfiança de, tipo, apaziguar a situação. Então, uma das coisas que melhoraram foi sua autoestima, sua autoconfiança. Você era um menino tímido? Era, e também tinha medo por ser baixinho e sempre ser, meio franzino. Aí quando eu comecei a treinar, aí a confiança ficou normal. Sim. Bom, isso mostra que o jiu-jitsu é muito mais do que uma arte marcial. Ele realmente desenvolve a pessoa em todos os seus aspectos. E para finalizar, uma pergunta um pouco polêmica até. Você já usou o jiu-jitsu fora da aula? Já tive que usar sim, com o moleque da minha sala lá, que ele era muito folgado. Aí eu tive que usar, mas eu não fiz nada com ele, não machuquei ele. Só imobilizei, só esperei a diretora chegar na sala e ficou por isso. Boa noite, tudo bem? Qual que é o seu nome? Boa noite, meu nome é Leonardo. Seguinte, Leonardo, eu estava conversando com um colega seu e ele disse que após a prática do jiu-jitsu, a autoestima dele aumentou, a autoconfiança dele aumentou, e eu queria saber se você tem alguma história parecida, se o jiu-jitsu ele tem um impacto na sua vida
que fez com que você tivesse outras atitudes, com mais confiança, com mais autoestima. Queria que você me explicasse um pouco sobre se você teve essas características também. Bom, na minha vida também mudou muito, porque antes eu não fazia nenhum exercício físico, ficava só em casa ali, comendo, bebendo. Aí comecei a praticar um esporte ali, comecei a ficar mais magro, era bastante gordo. Comecei a, na escola, melhorar, porque eu pensava assim, pô, se eu tô tomando um armlock lá do meu mestre, um mata-leão, o que é um 5x5, um 10x10? Então eu comecei a... Tudo melhorou, e agora outro homem, depois do jiu-jitsu. Você concorda comigo que o jiu-jitsu, ele não só desenvolveu, por exemplo, autoconfiança num colega que eu conversei, um colega seu que eu conversei, mas também, por exemplo, o seu desenvolvimento físico. Você emagreceu, você era um menino gordinho que sofria bullying? Não, bullying não chegava a ser nesse ponto aí, porque também nós era desenrolado aí, mas depois do jiu-jitsu aí, não sofria mais bullying, por conta que aí também já fiquei mais forte, comecei a... Querendo ou não, quando você começa a fazer um esporte, você nunca tá satisfeito, você sempre quer começar a fazer mais e mais. Aí também fazia 2 vezes por semana, aí o médico chamava, treina mais dia, fica no treino dos adultos. Aí querendo toma uma paixão, aí em vez de você perder massa, também você começa a ganhar, começa a ficar maior também, então muda tudo. E uma outra questão, o quão o jiu-jitsu foi importante para melhorar ou até desenvolver a sua disciplina? Pô, disciplina muito, porque aqui a gente tem que sempre manter o foco, não ficar falando na hora que ele tá passando uma posição ali. Em casa é a mesma coisa, quando a gente tá lá, a mãe tá falando, faz isso, é manter o mesmo foco, prestando atenção pra... Depois aqui, como a gente executa uma posição de jiu-jitsu, lá a gente executa o que ela tá mandando. Passa um pano, coloca a roupa no varal e essas coisas de casa. Muito obrigado. Boa noite, tudo bem? Eu tô aqui com a família do jiu-jitsu, com o mestre Alex, Leonardo. Lorena. O Alex, ele é mestre faixa preta em jiu-jitsu e vou começar a pergunta com ele. No processo da nossa vida, quando a gente vai atrás das coisas, sempre passa por muitos desafios, muitas guerras, e eu queria te perguntar o quão árduo e complicado e os desafios que você sofreu e com certeza te tornou uma pessoa mais forte hoje e um mestre de jiu-jitsu faixa preta. Como foi lidar com isso e a disciplina que você teve que ter para conseguir? É complicado falar de trajetória assim, né? Porque eu comecei até depois de um certo tempo, né? A maioria das pessoas começam no esporte mais cedo. Eu comecei já era tarde já, eu treino há 9 anos de uma forma consequente, eu não parei. Tem muita lesão no caminho, tem muita dor, tem muita coisa que a gente precisa abdicar pra gente poder continuar na caminhada. Então o processo é bem doloroso assim, sabe? Mas é gratificante, que nem você falou. Conforme o tempo vai passando, vai tornando a gente mais forte, vai forjando caráter, vai forjando educação, vai forjando disciplina. E aí a gente vai dando continuidade. E eu não parei até hoje. O Nicolas treinou comigo desde pequenininho. Ele era pequeno quando começou a treinar comigo. Eu comecei a treinar com ele, na verdade, né? Que ele já treinava antes. E aí eu sempre fui muito persistente, né? Eu sempre fui muito persistente e uma pessoa contínua. Eu não consigo começar e não terminar uma coisa. Então, desde que eu comecei, não parei até hoje. Foi com lesão, foi com tudo. E aí, consequentemente, meus filhos vieram para dentro do tatame também. E acabou se tornando um pouco mais fácil trazer a família pro tatame. E vendo as respostas dos seus alunos hoje, eu vi que o jiu-jitsu ele é muito mais do que somente uma arte marcial. Ele agrega valores, como você disse, disciplina, ele agrega você ser persistente naquilo que você quer, naquilo que você busca. Eu queria saber qual foi a influência disso na educação dos seus filhos. E como você motiva eles para continuar no jiu-jitsu e em busca de subir de faixa e subir de graduação. Eu costumo dizer para eles que o jiu-jitsu é uma escola para a vida, né? As dificuldades que a gente encontra no tatame, se a gente conseguir superar as dificuldades no tatame, lá fora é fácil. Então, uma palavra que eu uso muito com eles é a respeito do jiu-jitsu, do treino, é resiliência. Quanto mais resiliente, quanto mais focado eles forem, mais fácil as coisas se tornam. Então, eles trazendo essa resiliência para dentro do tatame, eles conseguem levar lá para fora. Tanto no estudo, a maioria aqui, eu já tenho bastante adolescente que trabalha também. Então, acaba se tornando de uma maneira, assim, mais agradável. E uma forma de educar é o esporte, né? O esporte é a educação.
Então eu sempre uso muito que a pessoa que está convivendo no meio do esporte, dificilmente ela vai ser mal educada com alguém, dificilmente ela não vai ser uma pessoa disciplinada. Então eu trago esses valores, né? Disciplina, respeito, educação, resiliência. Eu cobro muito deles, né? Eles aprenderam que estando dentro do esporte eles têm que ser disciplinados e não tem outro caminho. Esse é o caminho. Agora eu vou fazer uma pergunta dupla para vocês dois. Eu gostaria de saber qual é a influência do mestre, do pai de vocês, na vida de vocês, tanto como professor de jiu-jitsu, como professor da vida, que ele é seu pai. É bem legal, porque ao mesmo tempo que ele é nosso mestre dentro do tatame, ele é nosso pai fora, e também, consequentemente, ele emprega mais disciplina, mais respeito, dobrado, né? E a cobrança também é diferente, porque igual ele não me cobra eu e minha irmã igual ele cobra, por exemplo, os outros alunos, que a cobrança em cima da gente é dobrado, porque a gente tem que ter a gente tem que ser referência para os outros demais da turma. E você, Lorena? É muito bom, porque a gente sempre tem o pai do lado, a gente pode tirar dúvida tanto dentro do tatame, tanto fora. A gente sempre tem, tanto que ele motiva a gente motiva ele, é um motivando o outro, é sempre assim.